Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20. João capítulo 20, versículo 27. Obrigado. Só o bonitão aqui comigo. João 20, 27, diz assim o texto. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas seja crente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu me anulo completamente agora, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Senhor falando aqui nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, fala de forma personalizada. Senhor, aquilo que o meu irmão, aquilo que nós precisamos receber, fala hoje. Espírito Santo, todo o poder das trevas está anulado agora. Espírito de cansaço, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, abre os céus aqui, em nome de Jesus, amém. Fala aí para o irmão que está do seu lado: seja crente, vaso, seja crente, homem de Deus, seja crente, mulher de Deus, seja crente, Silvério, seja crente, Fernanda, Lauren, seja crente, hein? Aleluia. Rebequinha, seja crente. Verônica, seja crente. Guilherme, seja crente. Seja crente, meus irmãos. Aleluia. Qual o contexto desse texto? Você já deve saber. Os discípulos eram pessoas muito especiais, né? Foram chamados pelo próprio Jesus para caminhar com ele. Eram pessoas que tinham um propósito especial da parte de Deus. Eram pessoas que tinham um chamado específico. A palavra de Deus diz que muitos seguiam Jesus, mas Jesus orou durante uma noite inteira para escolher os 12. Então os 12 discípulos eram muito especiais, sobremaneira especiais. Tomé era um desses. Então Tomé era muito especial. Amém? Tomé, sendo um dos discípulos, foi muito usado por Deus. Vamos ler juntos Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Demônios foram libertos através da vida de Tomé. Pessoas foram curadas através da vida de Tomé. Milagres, sinais e prodígios aconteceram através da vida de Tomé. Tomé era especial. Mas, irmãos, agora olha aqui para cá. Corta para mim. Como a gente conhece Tomé hoje? Como que você conhece Tomé hoje, Silvério? Como é que você conhece Tomé hoje, Sérgio? Um homem de pouca fé. Como é que você conhece Tomé? Falei de Silvério, tem que falar com você, se você não ficar com um homem de pouca fé, né? Teólogo Léo, como é que você conhece Tomé? A gente conhece hoje, vou te aliviar porque tu é meu parça. A gente conhece Tomé hoje por uma pessoa de pouca fé. Você vê Grazi, que vai ser mamãe, mas se fosse um menino, você vê alguém colocando o nome de Lucas, você vê. Marcos, você vê. Mateus, você vê. Não é? Alguém colocando o nome do filho de Mateus. Você vê alguém colocando o nome do filho de Tomé, irmão? Vem cá,
Tá quantos meses? 6. É o que? Menino ou menina? Menino, qual é o nome? Tomé. Você vê isso, irmão? Não vê. Mas por quê? Por que chegou nesse ponto? Por que Tomé ficou conhecido pela incredulidade, pela pouca fé? Se ele foi um homem muito especial, porque era um dos 12. Se ele foi um homem que, através dele, muitos milagres aconteceram, quando ainda caminhava com Jesus. Não sei se você sabe, mas depois que Jesus ressuscitou, depois que o Espírito Santo desceu, Tomé foi um dos mártires da igreja primitiva. Tomé foi fazer missões na Índia. Tomé morreu por causa do nome de Jesus. O evangelho chegou na Índia, na Ásia, por causa de Tomé. Mas ainda, mediante tanta coisa boa que Tomé fez, 99% das pessoas conhecem Tomé pela pouca fé, pela incredulidade, por uma atitude. A gente lendo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Lucas, a gente consegue até ver que Tomé tinha a característica de uma pessoa pessimista. Pensa naquela pessoa aqui que sempre olha o copo meio vazio. Tomé era assim. É sempre ver o copo. Irmão, é difícil andar com pessoa que sempre vê o copo meio vazio, né? É legal você andar com pessoas que sempre vê o copo meio cheio, porque essa pessoa te ajuda a romper em fé. Ó, tá meio vazio, mas também tá meio cheio. Vamos continuar. Vamos partir para cima. Vamos para cima. Mas por que, irmão, isso? Sabe por que Tomé é conhecido pela pouca fé? Porque um dia, no maior milagre, no maior sobrenatural, porque um dia, naquilo que mudou a história da humanidade, ele duvidou daquele milagre. No maior milagre da humanidade, no cumprimento da maior promessa que Deus envia, o seu filho para morrer na cruz e ressuscitar, por causa dessa maior promessa, por causa da dúvida e da incredulidade dessa promessa, do cumprimento dessa promessa, isso marca a história de Tomé, marca a trajetória de Tomé. E o triste, irmãos, é que tem muitas pessoas travadas nesse marco da história de Tomé, mas vivendo isso na sua vida. Tomé, você vai ver depois no decorrer do texto, ele tem um encontro com Jesus, se arrepende e vira um mártir. Ele começa a pregar o evangelho, começa a viver cheio do Espírito Santo, morre pela palavra de Deus. E glória a Deus, que ele rompeu. Mas tem muitas pessoas que estão travadas nesse mesmo marco da vida de Tomé, vivendo uma vida de pouca fé, vivendo uma vida de incredulidade. E a mensagem que Deus tem para nós nessa noite é: seja crente, irmão. Deus não tem uma vida de incredulidade para você. Deus não quer te ver vivendo uma vida de incredulidade ou uma vida de pouca fé. Deus quer ver você vivendo uma vida de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre, de sobrenatural em sobrenatural. O choro pode até durar uma noite na tua vida, mas daqui a pouco você crê que a alegria vem pela manhã. Aleluia. Mas vamos aqui, olhando, aumentando um zoom aqui para a vida de Tomé. Vamos entender por que Tomé é levado a ter pouca fé naquele marco importante da história da humanidade, não só da vida dele. Vamos ler aqui a partir do versículo 19 de João 20. Então, ao entardecer daquele dia, primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas.
Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes, serão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado também Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado. Agora não sejas incrédulo, seja crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor, meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque vistes, acreditastes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram Jesus, as marcas de Jesus, mas acreditam que ele morreu e ressuscitou. Quantos aqui acreditam que Jesus morreu e ressuscitou e ele é o Cristo? Você é muito abençoado por causa disso, irmão. Louvado seja Deus. Mas vamos entender por que aquele momento de incredulidade de Tomé? Por que ele não acreditou que Jesus realmente ressuscitou? Primeiro ponto: uma grande perda. Diga comigo, uma grande perda. Tomé caminhou por mais de 3 anos com Jesus. Andava junto com Jesus, comia junto com Jesus, dormia junto com Jesus. Jesus era um grande mestre para ele. Jesus era um grande irmão para ele. Só que há poucas horas atrás, ou poucos dias atrás, ele tinha acabado de perder o seu mestre, a sua referência, o seu amigo, o seu irmão, o seu Salvador. Então, uma grande perda pode ter abalado Tomé. Tomé estava sendo perseguido, a sua vida estava sendo ameaçada. O texto fala que os discípulos estavam sendo escondidos, Uma grande perda e uma perseguição. Talvez isso tenha travado a vida de Tomé. Talvez isso tenha abalado a fé de Tomé. Deixa eu aplicar isso para nossas vidas. Qual é a grande crise? Qual é o grande problema? Qual é a grande crise? Qual é a grande perda que aconteceu na tua vida que abalou a tua fé? Será que quando você perdeu um pai, uma mãe, um ente querido, é sempre duro? Não há palavras para confortar uma perda. Eu hoje mesmo estava em um velório, um sepultamento. Não há palavras. Só o Espírito Santo de Deus para consolar e confortar. A gente estende um braço, um ombro amigo. Mas será que isso abalou a sua fé? Será que a perda de um emprego abalou a sua fé? Será que uma traição, uma pessoa que te traiu, apunhalou você pelas costas, abalou a sua fé? O que tem abalado sua fé? Um negócio que não está rompendo? Uma porta que não está se abrindo? O que tem abalado a sua fé? Aleluia.
texto fala que Tomé afirmou: eu preciso ver para crer. O que aconteceu na tua vida que você precisa começar a ver as coisas? Não, eu vou acreditar que Deus é naquela igreja, que Deus é comigo quando os milagres começarem a acontecer na minha vida. Deus não tem que provar que Ele é Deus, irmãos. Eu acreditando ou não, Ele continua sendo Deus. Jesus fez tantos milagres aqui na terra, tantos milagres. Ele curou cego, curou paralítico, Ele ressuscitou Lázaro. E na cruz, a galera estava lá de baixo falando: se tu és Deus, faz mais um milagre aí, desce dessa cruz aí, mostra que você é Deus. Eu te pergunto, Jesus fez esse milagre? Fez? Não fez. Ele deixou de ser Deus? Não deixou. Nem sempre Jesus ou Deus vai fazer um milagre na tua vida para dizer que é Deus. Porque nós temos que crer pela fé. Diga assim: eu preciso crer exercendo a minha fé. E a minha fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pouco se alimenta, pouco se crê. Irmãos, a nossa fé não vai ficar forte só recebendo as palavras de domingo e quarta-feira aqui à noite, não. A sua fé não vai ser inabalável só com isso, não. A nossa fé vai ser inabalável. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a espada, a perseguição. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada vai te separar do amor de Cristo, mas você precisa estar sustentado na palavra, na fé. Quando você está sustentado na palavra, vem a circunstância, vem a tribulação, vem um problema, vem uma grande crise, uma grande perda, aí você fala assim: eu tenho uma palavra de Deus. O meu Deus não mente. O meu Deus não está morto. O meu Deus não está pendurado no madeiro. Ele não é um bebezinho na manjedoura. O meu Deus vive. As palavras, as promessas dele na minha vida vão se cumprir. Irmão, quando um crente faz isso, o inferno se estremece. Já começam a coçar a cabeça. Esses dias fizeram uma obra aqui de feitiçaria aqui na frente da igreja. Eu estava falando com os irmãos: eu estou animado. Porque se apelaram e fizeram na frente da igreja, é porque já estão desesperados. E a gente está no caminho certo. Ei, meu irmão, você vai dar certo em nome de Jesus, irmão. Você só tem que estar na posição certa, esperando a hora certa para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, de fé em fé, de glória em glória. Eu preciso ver para crer? Não, eu vou crer para ver. Ei, eu estou falando com um crente aqui que vai crer para ver, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, Silvério, eu creio, em nome de Jesus. Estou vendo um filme na Netflix, fazer um comercial aqui. Em casa é uma benção, irmão. Quando o Guigui gosta de um filme, esquece, você decora até as falas. Ele vê 1 milhão de vezes. Aí agora está na moda essa semana um filme de um menino que perde o cachorro. Irmãos, mas muito legal. O pai dele detestava cachorro, mas por causa do amor que ele tem com o filho, a fé dele anima a esposa e o filho. Ele fala: eu creio, a gente vai achar esse cachorro. A gente vai achar esse cachorro. A gente vai achar. E no final acha o cachorro. Irmãos, se uma pessoa tem fé que vai achar um cachorro que pode só te dar no máximo amor e atenção e muita alegria, quanto mais Deus, que pode fazer todas as coisas na tua vida. Você não vai ter fé que Deus vai fazer algo na tua vida? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas sabe por que muitas pessoas também ficam na incredulidade? Olha só, abre aqui Lucas 9:22. Essa agora a gente vai apanhar junto, hein? Você veio para o culto?
Por que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas e as pessoas vivem na incredulidade? E acrescentou, pois, é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia, quem está falando isso aqui, irmãos? Quem está falando isso? Diga para mim, Jesus. Mais força, Jesus. Jesus está falando o que vai acontecer na jornada dele para os seus discípulos. Agora eu te pergunto, Tomé tinha uma palavra de Deus que ele ia ressuscitar, que Jesus ia ressuscitar, sim ou não? Você tem palavras de Deus para a tua vida? O que Jesus era de Tomé? Na terra, aqui no ministério terreno. O que Jesus era de Tomé? Era pastor de Tomé, era líder de Tomé. Amém? Então, o pastor de Tomé, o líder de Tomé, deu uma palavra para Tomé. Tomé acreditou na palavra do pastor e do líder? Acreditou? Não acreditou. Sabe por que muitas pessoas não têm vivido sobrenatural na sua vida? Porque não têm acreditado e levado em consideração as palavras dos seus pastores e dos seus líderes. Sai uma palavra aqui do altar, não pega. Irmãos, uma pessoa que estava desviada no culto de Natal, Deus me deu uma revelação, fui ali, falei, Deus está te entregando uma chave aqui de apartamento agora. Abre a mão. Ela abriu a mão, pegou, pum. Sabe o que ela fez? Foi intencional. Naquela semana ela começou a ver apartamento. Sabe o que aconteceu, irmão? Achou o apartamento na condição certa que ela podia pagar e comprou o apartamento. Porque creu na palavra, irmão. O problema é que sai palavras do altar, o seu líder libera a palavra, o seu pastor libera a palavra, e eu não estou falando só de mim não, aqui tem outros pastores nessa igreja, tem líderes de ministério, tem líderes de grupo familiar, liberam palavras, mas você não é intencional. A gente não é intencional. Você recebeu uma palavra direcionada para a tua vida, ou recebeu uma palavra desse altar, irmão, seja intencional, começa a agir para aquela palavra se cumprir na tua vida. Eu sou ousado, irmão. O que Jesus ensina? Se você entrar na casa de alguém, entre na casa de alguém e dê a paz seja convosco, a paz do Senhor, para ficar mais fácil de entender, amém? Essa palavra vai circular por aqueles que estão dentro da casa, dentro do ambiente. Se alguém receber, é Jesus falando, irmão. Se alguém receber, a paz estará com ele. Se ninguém receber daquele ambiente, a paz estará com você. O que Jesus nos ensina? Nos ensina, se eu estou no ambiente que uma palavra profética foi liberada, eu posso pegar essa palavra e aplicar para a minha vida. Eu estou aqui, irmão, liberando uma palavra aqui para um casal. Você e essa palavra mexeu contigo, tu recebe, irmão. E seja intencional para essa palavra se cumprir na tua vida. Tem muitas pessoas que têm deixado de viver sobrenatural porque não têm acreditado na palavra da sua liderança, na palavra, até pior, na palavra de Deus. Ouve de um lado, entra de um lado, sai pelo outro, e não é intencional. Aí uma pessoa que vem um dia para o culto, um dia, recebe uma palavra, age com intenção, sei nem se existe essa palavra, intencionalidade, age com isso, recebe a bênção, aí outro fica de bico, eu estou 10 anos nessa igreja e nunca recebi bênção. Claro, tu não está sendo intencional para a palavra que você está recebendo. Você está entendendo, irmão?
olha para o homem. O homem é falho, o homem é cheio de erro, cheio de mania. O homem, por mais que procure ser santo, ele dá uma escorregada de vez em quando. Mas olhe para a unção de Deus. Olhe pelo compromisso que Deus tem. Olhe para a autoridade que Deus estabeleceu. Olhe para Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Amém? Você pode dar um aleluia aí, irmão? Isso, pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele merece. Agora presta atenção nesse ponto que é muito forte. Por que algumas pessoas não têm vivido o sobrenatural, têm andado em incredulidade? No versículo 19, Jesus se apresenta aos discípulos, amém? Antes disso, Jesus só se apresenta para Maria. Mas ele resolve se apresentar para todos os outros quando um discípulo estava sozinho. A primeira vez que Jesus se apresenta para os discípulos foi quando o discípulo estava sozinho. Está em qual câmera aqui, Felipe? Não. Jesus resolve se apresentar ressurreto quando todos os discípulos estavam reunidos. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, sobre aqueles 120, quando eles estavam espalhados em Jerusalém. Mas o Espírito Santo é derramado quando eles estavam juntos numa casa, quando eles estavam em comunhão. Tomé não viu Jesus junto com outros discípulos porque ele estava onde? Aonde ele estava? Separado. Porque Tomé estava separado, ele não vê Jesus junto com os outros discípulos pela primeira vez, ou na primeira oportunidade. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, irmãos: quando você está distante da comunhão, quando você está distante da igreja, você deixa de experimentar milagres e sobrenaturais na tua vida. A igreja, a comunhão, é o ensaio do céu, irmão. Jesus fala que no céu nós teremos que na casa do Pai, lá no céu, há muitas moradas, não é? Eu creio que não é quarto individual, não. Eu creio que é um alojamento, assim, ó, todo mundo junto. É brincadeira, tá, irmão? A comunhão. Você que está na internet, está nos acompanhando pelo YouTube, volta para ter comunhão. A Bíblia fala de mais de 30 versículos mencionando a comunhão. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, ame a ti mesmo ama o teu próximo como a ti mesmo. São mais de 30 textos falando para você ter comunhão. Agora me fala um texto só que diz para você andar sozinho. Salvo engano, o único texto que fala para você ficar sozinho é quando Jesus fala para você entrar no teu quarto para orar com Deus. Se não for para você orar, irmão, você tem que caminhar junto com alguém. Você tem que estar na igreja. Como é que você vai mostrar que você é crente, que você é santo, que você tem uma vida transformada andando sozinho? Tem ninguém para te testar? Tem ninguém para me testar? Tem ninguém para eu testar? E a gente suportando um ao outro. Irmão, dê glória a Deus para aquele irmão que te corrige, irmão. Esses dias eu estava falando assim, estava num grupo ontem falando, poxa, irmão, eu estou orando a Deus, eu tenho colocado no meu coração para eu ser uma pessoa mais gentil, para eu ser uma pessoa melhor. Aí eu estou falando assim, aí do lado do grupo já estava, eu estou falando assim, junto com o grupo, aí do lado tinha um abençoado, me atrapalhando a falar, falei, amada, me ajuda a ser uma pessoa melhor aí, fica quietinha, deixa eu falar aqui com o povo. Aí nisso que eu estou falando, tinha que ser uma diaconisa, tem que ser diaconisa, é benção. Aí uma diaconisa com o nome de Márcia fala assim, pastor,
eu vou te cobrar, eu vou te ajudar a ser uma pessoa melhor. Quando eu ver você errando, eu vou falar com o senhor. Eu falei, amém, irmã, isso aí, me prova, me ajuda a ser melhor, fala comigo. Que coisa melhor do que isso? Um ambiente em que você pode manifestar a glória de Deus, em que você é um instrumento para abençoar uma outra pessoa, em que uma outra pessoa é um instrumento para te abençoar, em que a gente às vezes dá um choque, mas depois se abraça, dá um beijo e fala assim, eu te amo, vamos para o céu junto. A arca de Noé tinha cheiro de fezes, irmão. A arca de Noé tinha cheiro de animal sujo. A arca de Noé não tinha conforto. A arca de Noé balançava para lá e para cá. Mas sai da arca para ver se você via algum lugar com vida. Sai da arca para ver se você não ia morrer na água. Assim é a igreja, irmão. Tem muito problema, tem dificuldade, tem erros, tem. Mas é o lugar que você está plantado para ter vida, para crescer, para avançar, para glorificar o nome do Senhor, para exercer o seu ministério. Aleluia. Comunhão. Quem anda em comunhão vê sinais e prodígios, irmão. A igreja primitiva de Atos 2 crescia. Eles andavam onde? Eles tinham tudo em comum. Andavam em comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E por causa disso, sinais e prodígios aconteciam no meio deles. Lute pela comunhão. Lute pela unidade. Lute pela comunhão. Amém? Manda mensagem para uma pessoa que está sentindo falta aqui hoje no culto. Manda mensagem. Irmão, te amo, uma semana abençoada, senti só falta ontem, Deus abençoe poderosamente. Manda mensagem. Lute pela comunhão. Lute pela comunhão, lute pela unidade da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E olha o que o texto fala. 29. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque viste, acreditastes. Bem-aventurados são os que viram e creram, que não viram e creram. Você é muito abençoado, como já falei aqui no início. Sabe o que é interessante? Tomé dá essa rateada. Ele não acredita na palavra dos seus amigos, nas palavras dos seus companheiros que afirmaram para ele que Jesus apareceu. E depois de 8 dias dessa primeira vez, eles estavam trancados dentro de uma casa. Jesus aparece no meio deles. Pai seja convosco. E vai direto falar com Tomé. Aqui, Tomé. Aqui, meu irmão. Aqui, Tomé. Olha o meu lado. Porque Jesus não desiste de você. Ainda que você esteja vivendo um momento de incredulidade, Ele continua sendo Deus. E Ele te ama. Jesus sabia o propósito, o chamado especial que Tomé tinha. Jesus sabia que Tomé, depois de ter um encontro com Ele, ia morrer por amor de Jesus, ia morrer pela pregação do Evangelho. Jesus sabe que você pode ser transformado de uma pessoa incrédula para uma pessoa cheia de fé. E a sua fé vai ser um instrumento para ganhar muitas vidas em nome de Jesus. É tempo de rompermos em fé. É tempo de sermos crente. Temos uma palavra profética que será um ano de derramar do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Ser intencional, vou orar, vou ler a Bíblia, vou adorar, vou estar no culto, em comunhão com meus irmãos, porque o derramar do Espírito Santo vai acontecer para a igreja toda. Eu tenho que estar junto com a igreja. Aleluia. E com o derramar do Espírito Santo, vou viver sobrenatural na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, na minha empresa, com meus filhos, na minha família. Em nome de Jesus. Jesus espera que você seja um canal de bênção. Você pode ficar de pé?